Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje eu vou analisar e recomendar um dos romances mais importantes da nossa literatura, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Esse livro, ele foi publicado pela primeira vez em 1881 e inicia o processo de transformação na literatura machadiana do romantismo para o realismo. Essa história ela é contada em primeira pessoa por um protagonista que já não existe mais, já está morto. Então a história é contada pelo um narrador além túmulo. Conta a história de Brás Cubas. Ele conta a história dele e daquela sociedade no qual ele vivia. Ela é contada em primeira pessoa. A sociedade escravocrata na qual ele viveu, na qual ele nasceu e viveu, era uma sociedade baseada na crueldade, na violência e no medo. Baseando nessa realidade, as pessoas elas tinham assim, comportamentos um tanto que brutais, muitas das vezes, em todos os sentidos. E isso refletia nas próprias famílias, principalmente nas famílias abastadas, branca abastada da época. E foi nesse ambiente que nasceu Brás Cuba, de uma família rica. E ele, desde pequeno, ele foi uma pessoa, uma criança muito mimada pela família e principalmente pelo pai. Foi um garoto muito peralta, tinha umas brincadeiras, às vezes, até cruéis para a realidade, né? Uma das suas brincadeiras preferidas era fazer de um dos escravos uma criança como ele, do tal da idade dele, que vivia ali na casa, fazer desse escravo o seu cavalo. Essa criança, chamada Prudêncio, ele ficava de quatro e o Brás Cuba montava em cima dele, botava um arreio na boca dele e o garoto saía andando de quatro com ele montado em cima e ele dando chicotada no garoto. Isso demonstra de forma clara como é que era a sociedade da época, né? Uma atitude que para nós seria assim uma coisa inaceitável, naquela época ela parecia muito comum e aceitável. E foi nesse ambiente, né, que cresceu Brás Cuba, nesse ambiente de uma sociedade baseada na futilidade, baseada no ócio e no sadismo de muitos dos ricos, já que toda a produção escravocrata era dos escravos que só produziam, não eram remunerados pelo aquele trabalho forçado e baseado na violência. Esse livro e esse personagem, como ele é um personagem narrador da história, e como ele está além túmulo, ele não está entre os vivos, ele narra a sua vida de uma forma assim bem clara, bem verdadeira.
sem ficar preso aos preceitos sociais, sem ficar preso aos ditames que diziam todos os ajustes daquela sociedade da qual ele vivia. Uma sociedade baseada muito na hipocrisia, muito na vaidade aflorada, despudorada e quase que escandalosa, e onde as pessoas elas se comportavam muitas vezes de uma forma assim muito quase que sádicas, né? Diante daquela realidade da qual eles viviam. E foi nesse ambiente que Brás Cuba cresceu, um ambiente em que ele tinha tudo, em que ele podia fazer quase tudo e era sempre perdoado pelas suas atitudes. Foi nesse ambiente que ele chegou à idade adulta. Depois de terminar os estudos colegial, ele ficou por ali meio que no ócio, meio que vadiando, e começou a sua vida amorosa. Entre essas mulheres que ele encontrou, estava uma espanhola, jovem, evidentemente, muito bonita, chamada Marcela. Ele se enamorou da Marcela e fez dela a sua mulher. Os seus encontros, né, amorosos, luxuriantes. Mas Marcela, ela não era uma mulher, uma moça de família. Ela era uma prostituta de luxo. E essa vida amorosa de Brás Cuba, o início, né, da sua vida basicamente amorosa com essa moça, ele teve um preço, né? Já que ela não era uma mulher de família, não era uma mulher para casar. Teve um preço. Joias, vestidos, sapatos, tudo do bom para a época e que estava ali na corte, né, que era o Rio de Janeiro. Esse romance com essa moça durou 15 meses e 11 contos de réis. Então, qual é esse valor, 11 contos de réis? Eu acredito que seja por lá pelos 100 mil. Eu não tenho noção, né, como é que era a moeda, o valor da moeda na época, mas acredito que seja um valor alto. Tanto é que o valor, esses 11 contos de réis foi alto, que o pai, ele diante daquela gastança irresponsável do seu filho e da sua vadiagem, né, sem tomar uma decisão de continuar os estudos, o pai de Brás Cuba tomou a decisão de mandá-lo para Portugal à força. Jogou ele dentro de um navio e lá foi Brás Cubas para Portugal estudar direito em Coimbra. Em Coimbra, Brás Cuba estudou, né? Mas na realidade, Brás Cuba ele estudou mais as mulheres do que os livros. Frequentou mais os bordéis do que a sala de aula. Formou, mas se tornou um
profissional dentro da sua área de direito medíocre, porque ele não teve aquele aprofundamento, ele não se entregou, ele não levou as coisas a sério, né? Então ele se formou na casca, na superficialidade, conhecia o supérfluo, o essencial para as conversas de salão, né? Se banhou de uma cultura totalmente supérflua, totalmente sem um aprofundamento. Depois de formado, Brás Cubas continuou a sua vida na Europa, continuou lá, passeando, conhecendo a Europa, para cá e para lá. E teve um momento ali interessante, foi quando ele, um dia, montado numa mula, ele teve um acidente com essa mula e foi salvo por um homem do povo ali, um homem humilde, um almocreve, que realmente eu nem sei o que quer dizer almocreve, deve ser um carpinteiro. E em recompensa para essa atitude desse moço que o salvou ali de um acidente mais grave, ele resolveu compensá-lo com 3 moedas de ouro. Só que depois ele viu que as 3 moedas de ouro era muita coisa. 2 era o suficiente. E depois, analisando, ele viu que uma de moeda de ouro estava bom demais. Acabou dando uma moeda de prata. E o almocreve saiu muito feliz, muito contente com aquela recompensa, né? Com aquele reconhecimento que o Brás Cubas deu. Aí o Brás Cubas, vendo a alegria daquele homem com aquela moeda de prata, ele se sentiu assim um pouco logrado. Ele se sentiu assim, que ele exagerou na dose. Não precisava ser uma moeda de prata. 2 moedas de bronze estava mais do que satisfeito. 2 moedas de cobre. Desculpa. Então, aí demonstra, né, a sua mesquinhez. E ele declara isso, né? Porque ele não tem mais nada, satisfações a dar à sociedade, a sociedade dos vivos. Ele estava morto, né? Então ele poderia falar claramente a verdade, sem esconder nada, absolutamente nada. Não só dele, como das pessoas em volta, da sociedade em volta no qual ele vivia. Aí mostra, né, que ele era um personagem de baixo calão, de baixo caráter. Era uma pessoa preguiçosa, né, fútil e mesquinha. Né, e mesquinha. Mas essa atitude dele, ela é muito comum dentro da sociedade humana, né? Porque a maioria de nós temos esse comportamento diante de um ato em que nos beneficia e a nossa recompensa pelo aquele benefício sempre é menor, né, do que aquele ato que nós recebemos. Talvez espontâneo, muitas vezes espontâneo, sem interesses, né? E nós achamos no direito, no dever ou na moral, né, de dar uma recompensa. Mas essa recompensa é sempre menor daquele benefício que nós recebemos. E às vezes a gente fica achando que nem devia dar nada. Essa atitude de Brás Cubas representa, na realidade, a atitude da maioria do ser humano. Nós somos assim, mesquinhos. Ele teve que voltar para o Brasil
porque a sua mãe estava doente. Aí ele veio e presenciou os últimos dias da mãe. A mãe morreu e depois ele resolveu ficar uns dias, um tempo, afastado do burburinho da corte, ficar numa chácara da família. Ficar um tempo a refletir, né, para tentar exorcizar, né, aquela morte da mãe que o doeu. E lá ele conheceu uma moça, uma vizinha, chamada Eugênia. Chamada Eugênia. Essa moça, ela era muito bonita, né? Aí ele ficou interessado nela, ficou enamorado, assim, vamos dizer, né, dessa moça. É uma moça de 16 anos, né? Morava com a mãe, perto da chácara, ali numa casinha. Era uma família humilde. Família que tinha um poder assim bem menor do que a dele. Mas ele ficou enamorado dela e começou ali a frequentar ali lá, né? Conhecer melhor, conversar com a moça, né? Mas um dia ele descobriu, sem querer, que a moça era coxa. Ela era coxa, ela mancava. Né? Aí ele se perguntou, mas tão bela, mas coxa. Por que bela se coxa? Por que coxa se bela? Quer dizer, o defeito tirava toda a harmonia da beleza dela. Né? Quer dizer, as pessoas, elas têm que ser perfeitas por fora, pela aparência, mas tem uma beleza completa. Não importa por dentro. O que importa é por fora. É a casca, é a aparência. É isso que importa. Mas é isso que importa para todos nós, ver como nós nos deixamos levar pela beleza das pessoas, pela beleza aparente das pessoas, né? Elas são sempre colocadas no pedestal mais alta. O sorriso para elas são sempre mais amplo, mais largo. A gente se contamina pela beleza física alheia. E nos esquecemos, muitas vezes, da beleza interior. Essa é um dos dogmas, é uma das matrizes que regem também o ser humano. As aparências, elas são fundamentais na sociedade. E diante dessa frustração de ver que ela é a moça bonita, era uma manca, Brás Cuba a deixou de lado, esqueceu. Mas ele continuou lá na chácara. Quando de repente aparece quem? O seu pai. Ele já está lá há meses, né? No ócio. E ele continuou lá na chácara, né? No ócio. Quando de repente chega o seu pai. O seu pai chega com uma finalidade de fazê-lo casar. O tempo está passando, ele não gastou uma fortuna para ele ficar ali, no ócio, sem tomar uma decisão, uma posição na vida. Ele diz, né, que os homens, eles valem porque pensa os outros homens. A posição social
o poder, né? O brilhantismo, é isso que vale na visão do pai. Na realidade, ele queria também brilhar através do filho, né? O caráter, a decência, a moral, os bons modos, né? Isso aí fica em segundo plano, na visão, né, clara ali do personagem pai. Bom, Brás Cubas, então, se interessa, né? E segue ali uma obediência ao pai. Conhece a moça, essa moça se chama Virgília, uma moça muito bonita, de uma família recatada, com um certo conhecimento. O pai é um homem conhecido, de uma certa fortuna, e ele conhece Virgília, né? Que tem a promessa de, depois do casamento, o pai e esse sogro, né, arrumar uma cadeira para ele como deputado. Então está feita ali a sua estrutura dentro daquela classe social, né? Casado com uma mulher de família, uma família conhecida e com um cargo importante, né, dentro da sociedade, deputado. Ele se simpatiza com Virgília e Virgília com ele. Só que não tem de início aquela paixão, aquela coisa assim de se apaixonarem, né, um pelo outro. Foi uma coisa superficial. Só que nesse meio tempo aparece um outro homem chamado Lobo Neves. Lobo Neves é um homem, também tem um certo conhecimento, também tem um certo poder, uma certa fortuna. E esse homem acaba conquistando Virgília. Virgília se deixou levar mais por Lobo Neves porque ela pediu a ele se fazia, dava um título de nobreza a ela, de baronesa. Aí ele disse que ela não seria baronesa, ela seria marquesa. Então, essa promessa, né, encheu mais Virgília de vaidade, né, e ela aceitou casar com Lobo Neves. Depois de algum tempo, Virgília e Cubas começaram a se encontrar nas festas, nos bailes, né? E desses encontros acabou eles tendo uma relação mais íntima, acabaram se apaixonando. Mas existia, claro, ali todo um perigo em volta, né? Os olhares indiscretos, os burburinhos, né, maldosos, maliciosos. E eles resolveram passar a se encontrar numa casinha que eles arrumaram na Gamboa. Aí ele fez dessa casinha o seu ninho de amor. Só que tinha um problema. Essa casinha não podia ficar na mão, não podia ficar na responsabilidade de um dos dois. Aí eles arrumaram uma pessoa conhecida da Virgília, chamada Dona Plasta, que ela era costureira também. E a Dona Plasta, ela ficou assim como a responsável, a dona da casa, né? Oficialmente a casa era dela. A Dona Plasta aceitou, né? Mas ela não sabia de início que era para aquele fim, para aqueles encontros, né, pecaminosos, né, de traição. Quando ela descobriu, né, aí ela ficou muito triste, muito magoada, muito até resignada, né, por estar participando daquela coisa.
Aí foi aceitando. Ela era pobre, não tinha assim um lugar melhor, né, para viver, para se esconder. Foi aceitando. Aí um dia, o Brás Cuba, chegando na casinha para o encontro com Virgília, ela aí não tinha chegado. Aí ele ficou ali e começou a conversar. Aí a dona Plácia falou um pouco da sua vida, né? Sua vida sofrida, sua vida de trabalho, né? Ela faz, além de costurar de dia, de noite, ela também fazia doces para vender. Ela fazia doce, fazia cocada, né? E ela usava um tacho, né? Aí o melado, aquele melado quente, né? Super quente. Por isso é que ela tinha os dedos e as unhas, os dedos e as mãos muito queimadas daquele trabalho ali com aquele melado, né? Naquele tacho ali para fazer aqueles doces, para sobreviver. Ela contou um pouco dessa sua vida, de sofrimento, de luta, né? Aí depois que Dona Plácida saiu da sala, aí o Brás Cuba, ele fez uma análise sobre Dona Plácida, que eu acho assim interessante. Foi o seguinte, olha só, a Dona Plácida, ela foi filha de um sacristão e de uma sacristã. Tá? Então, os pais de Dona Plácida foram um sacristão e uma sacristã. Então, eu vou ler aqui. Assim, pois, o sacristão da Sé, um dia, ajudando a missa, viu entrar a dama, que devia ser sua colaboradora, a sacristã. Viu-a outros dias, durante semanas inteiras. Gostou. Disse-lhe alguma graça. Pisou-lhe o pé ao acender os altares, nos dias de festa. Ela gostou dele. Acercaram-se, amaram-se. Dessa conjunção de luxúrias vadias brotou Dona Plácida. É de crer que Dona Plácida não falasse ainda quando nasceu, mas se falasse, podia dizer aos autores de seus dias: aqui estou. Para que me chamastes? E o sacristão e a sacristã, naturalmente, lhe responderiam: chamamos-te para queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal ou não comer, andar de um lado para o outro na faina, adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez. Triste agora, logo desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até acabar um dia na lama ou no hospital. Para isso que te chamamos, no momento de simpatia. Na realidade, a maioria da raça humana, 90% da raça humana, eles vêm, nós vemos ao mundo para isso, para queimar os nossos dedos nos tachos, para queimar os nossos olhos na costura, para comer mal ou não comer, para vestir mal ou não vestir, para adoecer, sarar e depois voltar a adoecer. E no final da vida acabar na lama, sem ter produzido nada, sem ter feito nada nessa tão maravilhosa coisa que é a vida. Acabar como uma folha, como um inseto. É para isso que a maioria de nós, seres humanos, viemos ao mundo no momento de simpatia. Bom, prosseguindo, aí um dia o Brás Cubas encontra na rua um negro batendo em outro negro. Aí quando ele chega perto, ele descobre que esse negro que está batendo
é o Prudêncio, o mesmo no qual ele fazia de cavalo. Prudêncio estava livre, montou um pequeno negocinho e comprou um escravo para descontar nesse escravo todo o sofrimento que ele teve quando era escravo. Isso vem demonstrar que os oprimidos, eles não são melhores que os opressores. Depende da ocasião, depende do momento. Nós não somos melhores porque nós somos miseráveis, pobres. Se a roda da vida virar, nós também vamos nos tornar os mesmos opressores, praticando as mesmas crueldades, porque isso é da essência do homem. Mais adiante, tem um momento assim muito interessante. É quando ele encontra uma moeda de ouro. Aí ele, se enchendo, né, de nobreza e com a sua consciência chamando para tomar uma atitude decente diante daquele ato, ele fica preocupado com quem perdeu a moeda. Poderia ser um homem pobre, um pai de família que ia levar uns mantimentos para os seus filhos. Então ele resolve pegar aquela moeda de ouro e entregar para a polícia, para que a polícia procurasse encontrar o verdadeiro dono. Ele não precisava, ele era rico. E esse ato nobre, né, chegou ao conhecimento de todos os seus conhecidos, inclusive de Virgília, que ficou muito feliz, né, muito altiva, muito orgulhosa dessa atitude dele, esse ato dele de nobreza. Mas só que mais adiante ele encontra na praia um embrulho. A praia estava deserta, não tinha ninguém. Aí ele traz esse embrulho para casa e quando ele abre esse embrulho, tem lá dentro 5 contos de réis. Ora, valia muito e muitíssimo mais do que uma moeda de ouro, claro, né? E esse dinheiro, ele não tomou com esse dinheiro a mesma atitude que ele tomou com moeda de ouro. Ficou para ele. Ficou para ele com a finalidade, na sua consciência, de mais tarde dar como dote para uma moça pobre. Né? Até aí tudo bem. Só que ele não fez isso. Ele deu para a dona Plácida. Ele deu para a dona Plácida pelos serviços que dona Plácida prestou como cúmplice, né, daquele crime, daquela traição, daquele amor ilegal que estava vivendo com Virgília. Quer dizer, do bolso dele, absolutamente não saiu nada, né, para pagar aquele ato ali de ilegalidade do qual eles viviam. Demonstra claramente uma mesquinhez, né? uma falta de caráter, uma falta de decência, uma falsidade do ser humano, né? De querer ser alguma coisa, querer ser alguma coisa baseado na mentira, na falsidade, na ilegalidade. Mas nós, os seres humanos, somos assim. Né?
Nós nos criamos e a sociedade ela é baseada nisso. Prosseguindo, aparece um homem, do qual eles se tornam amigos, chamados Quincas Borba. Quincas Borba, ele é uma pessoa assim que eu acho um personagem meio estranho, meio amalucado, né? Depois se confirma que ele traz uma filosofia chamada Humanitas. Essa filosofia Humanitas, ela valoriza o homem, ela coloca o homem como centro de tudo, abaixo de Deus, como centro de tudo, né? É o egocentrismo, chamado, né, colocando o homem como centro de tudo, né? O Senhor, né, que rege basicamente abaixo de Deus as coisas. Essa filosofia Humanitas de Quincas Borba, nessa filosofia, o Machado de Assis, ele quer fazer uma ironia, né? Uma deboche ao humanismo. O humanismo ele surgiu com o iluminismo, que começou a ocorrer com o término da Idade Média. Aí veio o iluminismo, né? E dentro do iluminismo, o humanismo, que valorizava o homem, né? Valorizava o homem perante a natureza, colocando o homem como assim, como um centro realmente da vida, abaixo de Deus. Mas ao colocar o homem como um ser mais central dentro da vida, foi uma coisa assim, meio que perigosa, porque pôde tornar o ser humano mais prepotente, mais arrogante, mais senhor de si, que podia fazer tudo. E daí veio também um certo perigo de alguns acharem que são melhores do que outros dentro da sociedade humana. Talvez aí esteja um dos motivos que veio a decair na escravidão, no período escravocrata. Nesse ponto, mas toda essa estrutura do humanismo, ele veio abaixo com uma análise comprovada de um cientista, biólogo, chamado Charles Darwin. Charles Darwin, analisando as espécies, ele descobriu e comprovou de que as espécies elas não nascem prontas, como dizia a religião, como dizia o humanismo. O homem ele não nasce pronto. Nenhum ser nasce pronto. Ele evolui. Ele descobriu a evolução das espécies. Que o homem ele veio evoluindo até chegar ao Homo sapiens sapiens. Somos nós. Com isso, ele quebra a tese do iluminismo como homem, como egocentrismo dentro da vida. Que não é o homem, é a natureza. A natureza é ela que rege tudo. E o homem, ele é apenas uma peça entre todos os outros seres da natureza.
Aí diz aqui uma análise do homem que está fazendo essa análise desse romance. Ele fala aqui uma coisa interessante, que diz o seguinte, aqui, ó, que diz o seguinte, mas a ironia de Machado está justamente em atribuir-lhe a pretensão de justificar a crueza da realidade, explicando todas as desgraças deste mundo como outras tantas vitórias de humanitas. O princípio superior do ser, quer dizer, o princípio superior do ser humano. Como o Pangloss de Voltaire, Quincas Borba é um otimista ridículo. Por quê? Porque Quincas Borba acha que o homem é o centro, ele rege, ele é o ser maior, né? Do conhecimento, através da razão, ele é um ser maior e mais sublime, que vai chegar a ser assim, o ser quase que perto de Deus. Então, por isso que ele diz a análise do cara. Como Pangloss de Voltaire, Quincas Borba é um otimista ridículo, fazendo o humanitismo uma tordicéia absurda e do seu profeta uma figura grotescamente dogmática. Quer dizer, isso aí, na realidade, é o que o Machado está falando, né? Essa ironia sarcástica do humanismo. Tá? Aí diz aqui no final, Machado levou mais a sério do que os arautos do evolucionismo cientificista o golpe que Charles Darwin tinha desfechado contra as ilusões antropocêntricas da humanidade. Então, essa parte do livro desse Quincas Borba com seu Humanitas, na realidade, Machado está fazendo uma ironia do iluminismo e principalmente do humanismo, que colocava o homem como o centro, né, abaixo de Deus, do egocentrismo como ser poderoso e que tudo pode. É interessante essa parte. Bom, a sua irmã preocupada, né? Ele não se decide. Vai bater os 50 anos e não casou, não tem filhos. E aí? Né? Aí ela e o marido, Cotrim, resolvem arrumar uma mulher para ele casar. Vai casar com essa mulher e pronto. Essa mulher, uma moça, claro, né? Nova, para a idade dele, já um pouco avançada, chamada Eulália. E Brás Cubas aceita a sugestão, assim, realmente, eu já estou quase 50, e não casei, não tenho filhos, né? Tá na hora. E resolve abraçar essa ideia e começar ali a conhecer Eulália. Mas só que, de repente, vem uma febre amarela e lá se vai Eulália. Morre. E ele continua solteiro. Bate os 50 anos, diz aqui, solteiro, sem filhos, sem posição social, sem ter feito nada. Né? Aí, eu vou ler aqui para vocês, na página 129, uma análise desse momento, que eu também acho muito interessante. Na página 129, diz o seguinte, ó. 50 anos,
Não era preciso confessá-lo. Já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias. Naquela ocasião, cessado o diálogo com o oficial de marinha, que enfiou a capa e saiu, confesso que fiquei um pouco triste. Voltei à sala. Ele estava num baile, tá? Voltei à sala. Lembrou-me dançar uma polga, embriagar-me das luzes, das flores, dos cristais, dos olhos bonitos e do burburinho surdo e ligeiro das conversas particulares. E não me arrependo. Remocei, dancei. Mas, meia hora depois, quando eu me retirei do baile, às 4 da manhã, o que é que fui achar no fundo do carro? Os meus 50 anos. Lá estavam eles, os teimosos, não tolhidos de frio, nem reumáticos, mas cochilando a sua fadiga, um pouco cobiçosos de cama e de repouso. Então, e veja até que ponto pode ir a imaginação de um homem com sono. Então pareceu-me ouvir de um morcego encarapitado no tejadilho falar-me: Senhor Brás Cubas, a rejuvenescência estava na sala, nos cristais, nas luzes e nas sedas. Enfim, nos outros. Bom, mas mesmo assim, mais tarde, ele consegue um cargo de deputado, né? Ele consegue um cargo de deputado, meio caminho para o seu sonho, né, ambicioso de tornar-se ministro. Mas o seu cargo de deputado foi assim passado de forma medíocre. Ele não fez nada. Ele não fez nenhuma lei, não propôs nada. Foi passado assim, né? Despercebido. Diante disso, ele não foi reconduzido ao cargo. Não fez nada de concreto. Quando ele saiu, que ele não foi reconduzido, ele ficou muito triste, muito magoado, muito ferido, né, se sentindo humilhado. Né? Ele, um Brás Cuba, né, um homem rico, conhecido, poderoso até, ele se sentiu muito ofendido na sua vaidade, né, humilhado diante de não ser reconduzido. Aí o que ele fez? Ele tomou a decisão, não, eu vou brilhar sim. Eu vou ser um homem reconhecido, né? E vou ser um homem temido. Por que não? Né? E valorizado dentro daquela sociedade de hipócritas. Aí ele funda um jornal. Um jornal de oposição. De início fez sucesso. Só que esse jornal durou 6 meses. Faliu. Faliu. Nesse meio tempo, Virgília, agora já baronesa, não tinha ainda chegado a pegar o título de marquesa, mas já estava baronesa, né? Então estava se sentindo toda poderosa, né? Toda orgulhosa, né? Ela era uma nobre agora. Foi indicada para governar uma província. E lá se vai Virgília. E Brás Cubas fica. E essa relação, né, que continua, que durou anos, essa relação de amantes deles dois, durou anos, acaba sendo separada. Né? Bom,
Já batendo seus 60 anos, ele entra para uma ordem terceira, chamada ordem terceira, que é uma ordem assim, é um grupo de beneficência, né? Para fazer doações, né? Para ajudar os pobres, né? E nessa ordem, Brás Cuba exerce um cargo lá dentro. E exerce por 4 anos. Depois ele sai, fica enfadado, enjoa, né, daquilo. E acaba saindo. Aí ele reconhece que está ficando velho. Já vai bater os 60. Reconhece que está ficando velho. Mas aí ele faz uma análise da sua vida, né? Pô, cheguei aos 60, solteiro, não tenho filhos. Ah, não. Eu, um Brás Cubas, eu tenho que brilhar. Eu tenho que fazer alguma coisa para deixar o nome dos Brás Cubas mais brilhante do que já são, do que já foram, né? Não está sendo com ele. E tomado por essa vaidade, né, quase que translocada, ele, ele surge na cabeça dele a criação de um medicamento, né? Um emplasto. Aí eu vou ler para vocês, aqui no capítulo 2, esse momento do emplasto. Diz aqui: essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto antipocondríaco destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impresso nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas, e enfim, nas caixinhas do remédio, essas 3 palavras: emplasto Brás Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído, do cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me arguam esse defeito. Fio, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis. Assim, a minha ideia trazia 2 faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra para mim. É a vaidade, né, aflorando brutalmente no ser humano, né? Ela é perigosa. Por causa da vaidade, muitas tragédias elas foram praticadas, né? Quantos poderosos, né? Quantos homens que tinham em suas mãos os destinos de nações, por causa da sua vaidade, eles cometeram atos atrozes, cruéis, levando milhões e milhões ao sofrimento e à morte, né? A vaidade, ela é uma das coisas mais perigosas para nós seres humanos. Bom, com essa finalidade de criar esse tal emplasto, ele se refugia dentro do seu laboratório, na sua casa, né? E lá fica, criando, pesquisando, né? E um dia, o laboratório fechado, ele resolve abrir a janela, né? E quando ele abre a janela, ele recebe um golpe de ar. Esse golpe de ar se transforma numa gripe que leva depois a uma pneumonia.
essa pneumonia não é bem tratada, porque ele está todo envolvido ali no seu medicamento que ele está fazendo, né, que ele está criando. Ela não é bem tratada, ela piora e leva Brás Cuba a óbito. Morre Brás Cuba. Aí eu vou ler para vocês o último parágrafo do último capítulo, fechando essa obra, tá? Esse romance. Este último capítulo é de todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. E mais, não padeci a morte de Dona Plasta, sozinha na miséria, nem a semidemência do Quincas Borba. Quincas Borba morreu doido. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e consequentemente que saí quite com a vida. E imaginarás mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa desse capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Olha que ele diz nossa miséria, ele não fala minha miséria. Mas é isso, é isso. A miséria do homem, a miséria de ser prepotente, de ser arrogante, de ser mau, de fazermos da nossa vida ser girada em torno da crueldade, da maldade, da hipocrisia, da falta de compaixão pelo seu semelhante, pela miséria não só de falta de bens materiais, mas de falta de dignidade, de falta de ética. Essas coisas que deveriam reger a sociedade humana. É dessa miséria mais profunda, mais atroz, que ele conclui o romance. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Se você não leu, leia 1, 2, 3 vezes. Se você já leu, lê de novo. Tenha uma visão, uma análise mais profunda dessa mensagem tão bela, né, que somos nós. A verdade que está dentro de nós, está dentro da nossa alma, para que a gente possa dar um mergulho mais profundo dentro de nós mesmos e ver realmente quem nós somos. Será que nós somos realmente o que nós queremos ver, mostrar para os outros? Né? Ou não? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Valeu? Obrigado.